Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Seja bem-vindo, caro ouvinte, ao Fora da Caixa, sempre às terças-feiras, com os comentários de Vladimir Silves Ferreira, a quem saudamos. Ora viva, muito bom dia. Bom dia, Orlando. Bom dia a todos os radiovintes. Igualmente para si, um bom dia, continuação de uma boa semana. Com a técnica do Marizinho Fernandes, vamos seguir em frente com os temas que temos aqui para analisar. Vladimir Silves Ferreira, temos um assunto também que é de extrema importância, que mexe com o sistema educativo cabo-verdiano, que tem a ver com o ensino superior / a sua sustentabilidade, que tem sido um tema muito abordado aqui em Cabo Verde, mas é que o Governo fala na realização de um estudo sobre a sustentabilidade das universidades sediadas aqui no país, um anúncio que foi feito pelo chefe do Governo, Ulisses Correia Silva, durante uma visita às instalações da UniCV na passada semana. Eu sei que é uma matéria muito cara para o Vladimir Silves Ferreira, a questão da sustentabilidade do ensino superior em Cabo Verde. Sim, com certeza. E penso que devia ser uma matéria também que devia chamar a atenção para a opinião pública nacional de uma forma generalizada. Mas para analisarmos essa questão, precisamos começar colocando a seguinte pergunta: por que razão o Sr. Primeiro-Ministro iniciou uma agenda de visitas às universidades neste preciso momento? Bom, o Sr. Primeiro-Ministro começou com uma visita à Universidade de Santiago, de seguida visitou a UniCV e tem organizado também um conjunto de encontros com estudantes do secundário. Portanto, para entendermos as razões destas visitas, precisamos ter em conta que o debate sobre o financiamento do ensino superior público entrou na ordem do dia no debate interno das eleições diretas do PICV. Um dos candidatos à liderança, Francisco Carvalho, há umas semanas atrás, assumiu publicamente como sendo uma das suas principais propostas acabar com o pagamento das propinas nas universidades públicas, caso vier a ser eleito presidente do PICV e posteriormente primeiro-ministro. Portanto, é neste contexto, numa ação de reação face ao impacto que a proposta de extinção das propinas está a ter na opinião pública, que o senhor primeiro-ministro iniciou este ciclo de visitas às universidades e está formulando as suas novas propostas para este setor. Portanto, aqui é importante lembrar que as propinas foram extintas pelo atual governo em todos os níveis do básico e do secundário. Bom, é verdade que o fim das propinas não significou o fim integral da comparticipação dos pais nas despesas das escolas. Estou falando do básico e do secundário. Pois, em muitos agrupamentos ainda se cobra a famosa caixa escolar, se cobra por fotocópias, por testes. Contudo, tem que se reconhecer que foi dado um passo importante na inclusão social de todos no sistema de ensino. Isto é um mérito do atual governo. Entretanto, na minha leitura, faltou ao governo, ainda nesta legislatura, a ousadia de estender a gratuidade do acesso ao ensino às universidades. Porém, confrontado com o facto de um dos candidatos à liderança do PICV, nesse caso Francisco Carvalho, ter trazido esta questão para o debate, o Executivo viu-se assim obrigado a correr atrás do prejuízo e tudo tem feito para apresentar melhorias em todas as áreas que têm sido apontadas como pontos críticos da atual governação. E aqui incluímos o ensino superior. Voltando agora à questão da visita em si, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou um ambicioso pacote de apoios à regularização de dívidas, estudantes finalistas que estão com propinas em atraso. Anunciou também que o governo está a trabalhar num programa, no tal estudo que o jornalista Orlando aqui apontou, com vista a criar melhores condições de acesso, permanência e conclusão do ensino superior em Cabo Verde. O Sr. Primeiro-Ministro apenas não usou a expressão fim das propinas para não ficar mais do que óbvio que está a seguir a agenda do debate interno das eleições para a liderança do PICV. Mas há certos... Mas olhando para essa questão das propinas... Está a querer dizer que o Primeiro-Ministro está a dar aqui alguma razão ao candidato Francisco Carvalho quando fala na gratuidade do ensino superior? Sim, porque, repare, foi só esta questão ter sido trazido para o debate público
que ele rapidamente organizou uma sequência de visitas às instituições e rapidamente reestruturou novas propostas. Reparem, quer dizer, propostas que ele já teve tempo, nós estamos quase no fim da legislatura, são compromissos que deviam ter sido assumidos no início, na minha leitura. Mas, pronto, quer dizer, há aqui também um outro elemento de leitura. O seu primeiro-ministro, na forma como tem reagido, aliás, o governo no seu todo, estão cada vez mais assumindo como interlocutor da oposição em relação ao governo o presidente da Câmara Municipal da Praia. Portanto, já não reagem a outras lideranças políticas, não seguem. Há aqui uma reação direta. O senhor vice-primeiro-ministro já reagiu várias vezes às propostas do presidente da Câmara Municipal da Praia. O governo tem reajustado a sua agenda, as suas prioridades. As deslocações dos ministros ao terreno têm sido muito nesta lógica. Portanto, o cenário é este. Neste momento, o interlocutor direto, o opositor direto do primeiro-ministro é Francisco Carvalho. E é ele mesmo que está assumindo isso. Sim, esta matéria, como disse na introdução, não é nova. Os sucessivos governos têm estado a falar nesta questão da sustentabilidade do ensino superior, também são várias as vozes, mas o que é que falta então para que efetivamente possamos pôr na prática um programa que seja mais acessível ou que possa garantir uma maior sustentabilidade, maior segurança para o futuro das novas gerações, quando falamos da sustentabilidade do sistema educativo, sobretudo do ensino superior? Sim, a meu ver... Falta alguma coragem aqui? Sim, quer dizer, não, há um segmento dentro da nossa sociedade, há uma pequena franja da classe média alta, sobretudo, que são contra a gratuidade no ensino superior público e com base num conjunto de mitos que são facilmente desmontáveis. Mas são contra a gratuidade porquê? Não sei, razão? Não sei, por egoísmo, talvez, por desconhecimento dos dados, dos números, por uma suposta... que essa medida iria pôr em risco, talvez, a sustentabilidade económica das universidades. Aqui um conjunto de mitos, mas mitos que são facilmente derrubados. Porque, repare, por exemplo, essa mesma questão, lembremos dos debates que se fez nos inícios de 2000 em relação à propina no ensino secundário e no básico. Também havia vozes contra a gratuidade do ensino secundário, sobretudo, com o mesmo argumento que estamos a assistir hoje em relação às universidades. E, entretanto, universalizou-se o acesso a esses dois níveis sem pagamento de propinas e as coisas estão funcionando normalmente. Mas, Orlando, podemos fazer aqui um pequeno exercício. Se tomarmos como exemplo a Universidade de Cabo Verde, podíamos constatar que a UNICV tem um orçamento anual de 1 milhão de contos. Desse 1 milhão de contos, a participação direta do governo, portanto, o governo transfere diretamente para a UNICV 34% deste valor, portanto, cerca de 340 mil contos. Para além da participação direta, o governo é ainda o principal responsável pelo pagamento das propinas de todos os bolseiros da FICASE. Para além da FICASE, que gasta anualmente à volta de 500 mil contos com propinas, é claro que esse valor é o valor global, mas a UNICV é quem recebe a maior parte deste montante. Há ainda também alguns ministérios que apoiam estudantes ao abrigo de protocolos e programas específicos. Há ainda as câmaras municipais que costumam apoiar estudantes. Portanto, na verdade, o Estado, se juntarmos isso tudo, já é responsável por mais de 70% do orçamento da UNICV e da UTA. Se tivermos em conta, voltando aqui ao exemplo da Universidade de Cabo Verde, se tivermos em conta que a universidade gera também algumas receitas próprias através de prestações de serviços, de consultorias, etc., o valor remanescente não ultrapassará os 200 mil contos. Portanto, não é um valor extraordinário. Portanto,
se o governo passar a cobrir integralmente o orçamento da Universidade de Cabo Verde. E reparem, o valor que as famílias deixariam de pagar em propina é o dinheiro que as famílias investirão mais no consumo, na compra de bens alimentares, na compra de imóveis, na compra de qualquer produto que precisem, e estariam também dinamizando outros setores da economia nacional. Portanto, aqui é uma questão que, com contas bem feitas, pode-se perfeitamente ver que não é nada do outro mundo. E é importante aqui notar também ainda que, é importante que os ouvintes em casa ouçam o seguinte: se juntarmos o orçamento da UNICEF, da UTA e da FICASE juntos, prefazem um total de 2.700.000 contos. Portanto, imaginemos, tudo que a FICASE investe em bolsas, tudo que a FICASE gasta em programas de alimentação escolar, todo o orçamento da UNICEF e todo o orçamento da UTA, juntos representam 2.700.000 contos. O governo gasta anualmente com estudos e consultorias 4 milhões de contos. Ou seja, o governo gasta muito mais com consultorias do que com o programa de bolsas de estudos ou com o programa de alimentação escolar. Portanto, aqui, a gratuidade do ensino superior não é uma utopia. E basta imaginarmos países como Alemanha, Noruega, República Tcheca, Brasil, Uruguai, Cuba, Argentina, Egito, Finlândia. Há um leque de países que já implementaram. Portanto, em Cabo Verde, a meu ver, trata-se de uma escolha política. Não é por falta de viabilidade económica, por falta de viabilidade financeira, mas por outras priorizações que não demos ainda espaço. Vladimir, vamos para um outro assunto que tem estado a marcar a agenda mundial, que tem a ver com as tarifas da administração Trump, que tem gerado muita polémica. É verdade que Donald Trump já suspendeu por 90 dias a aplicação destas tarifas, com exceção para a China. Cabo Verde tem, é claro, razões para estar igualmente preocupado, e várias vozes, especialistas no ramo da economia e não só, já falaram num abalo que isto poderá trazer para o mundo inteiro, as consequências, e afetar as finanças e a economia mundial. Como é que Cabo Verde deve se posicionar perante nesta situação? Como já dissemos, está agora suspensa por 90 dias, mas Donald Trump já disse que vai avançar mesmo. Bom, aqui trata-se de uma questão bastante complexa, com várias dimensões de análise, e que requer algum tempo para uma explicação mais detalhada. Talvez façamos um panorama histórico e depois chegaremos ao que isso tem de impacto para Cabo Verde. Comecemos por um primeiro enquadramento histórico e geoeconómico. As bases que deram corpo à configuração atual das relações entre os países, podemos dizer que resulta da queda do Muro de Berlim em 1989 e, na sequência, no ano seguinte, o colapso da União Soviética. Portanto, de um mundo bipolar dos blocos da Guerra Fria, o mundo passou a se organizar com base na unipolaridade. Os Estados Unidos passaram a ser a potência hegemônica do mundo, sem nenhuma concorrência na altura. Ora, as regras do comércio internacional que estavam em vigor até agora, até hoje, até a atualidade, eram as regras que foram definidas com grande influência dos Estados Unidos. Se pensarmos em instituições como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, o livre comércio, o fim das barreiras alfandegárias, foram pautas ocidentais, tendo os Estados Unidos como caro-chefe. Portanto, a ordem internacional baseada em regras definidas pelo Ocidente, foi o que perdurou até agora. O que estamos a ver neste momento é um baralhar desta ordem consolidada a partir de 1990. A questão que se põe atualmente é o seguinte: a China cresceu muito nas últimas décadas e se estabeleceu como uma grande potência industrial. Basta imaginarmos que na década de 80 a China tinha um PIB menor do que o do Brasil e hoje tem 4 ou 5 vezes mais. Portanto, a China se consolidou como uma grande potência industrial e a China, sobretudo, cresceu operando dentro das regras atuais do comércio internacional. O problema aqui é que a China
está a ultrapassar, há quem diga que já ultrapassou, mas por uma questão de prudência, fiquemos aqui no está a ultrapassar os Estados Unidos dentro das próprias regras definidas pelos Estados Unidos. Portanto, a reação do atual governo americano tem sido, sobretudo, no sentido de mudar as regras que eles próprios criaram perante o surgimento de um competidor que está a superar-lhes dentro das suas próprias regras. Portanto, uma das possíveis dimensões da análise desta guerra comercial é esta. Agora, podemos dizer que é uma guerra comercial entre Estados Unidos e América, Estados Unidos e a China, mas que o mundo todo agora está a pagar a fatura. Sim, quer dizer, a extensão das taxas e tarifas aos outros países é um aspecto paralelo, mas face à limitação do tempo que uma exposição na rádio tem sempre, procuro ir ao essencial. E o essencial aqui, o principal adversário, a principal ameaça à hegemonia, ao papel que os Estados Unidos exerceu até agora no mundo, é a China. Daí que, portanto, para uma análise mais rápida, convém entrarmos na China e não nos outros autores. Mas agora, aqui, que ensinamentos podemos tirar para o nosso país, para Cabo Verde, que é a segunda parte da questão que Orlando me colocou. A meu ver, aqui, a diplomacia cabo-verdiana, e aqui estou incluindo tanto o governo como a presidência da República, a nossa diplomacia tem sido muito virada para o Ocidente. Basta vermos como é que tem sido o alinhamento de Cabo Verde com a Europa e os Estados Unidos nas votações nas Nações Unidas. Basta vermos também que Cabo Verde recusou participar na Cimeira Rússia-África e participou no encontro organizado pela Ucrânia na Suíça. Mas só que, e é importante que as nossas autoridades tenham em atenção esses aspectos, o mundo está em mudanças. O mundo está a caminhar para uma nova ordem. Uma nova ordem que alguns já chamam de uma ordem multipolar, ou seja, uma ordem com vários polos. Portanto, aqui também é importante que a nossa diplomacia acompanhe a dinâmica internacional e se ajuste. E eu penso que, e gostaria de sensibilizar aqui os ouvintes da rádio, Cabo Verde tem mais a ganhar com um não alinhamento com nenhum dos polos do que este alinhamento cego, acrítico, que o país tem tido com os países do Ocidente. Portanto, aqui estamos perante, como disseste bem, vamos aguardando também para o desenvolvimento pelos próximos dias, até porque Cabo Verde, naturalmente, tendo em conta as relações de cooperação e tudo mais que tem com os Estados Unidos da América, vamos ver quais os próximos passos e que efeitos isto tudo vai ter para o mundo e para a economia global. Eu gostaria, e como referiu Vladimir Cecílio Ferreira, o tempo aqui passa tão depressa, que falássemos sobre uma outra matéria que consta também da agenda nacional, a Guarda Costeira, a capacidade da Guarda Costeira para fiscalização da zona económica exclusiva e também de emergência médica está reforçada com a chegada na semana passada da aeronave adquirida pelo governo no valor de cerca de 15 milhões de dólares. É uma boa nova. Falas aqui no momento histórico para Cabo Verde, a aquisição desta aeronave. Bom, devemos valorizar a chegada deste Pegando das palavras do primeiro-ministro, um momento histórico. Atenção. Eu não sei se é histórico, porque Cabo Verde já teve aviões da Guarda Costeira, não é a primeira vez, não é algo que seja novo. Portanto, mas é normal que um governo tente sempre, do ponto de vista do marketing, exaltar os seus feitos, e isto é do jogo, digamos assim. Portanto, nós devemos valorizar a chegada deste novo avião e que há muito vem fazendo falta, e eu penso na população da Boa Vista, de São Nicolau. Infelizmente não sei se terá grande valia para a população da Brava, mas já é um ganho para as outras ilhas que têm aeroportos. O processo de venda do outro avião e de compra deste atual foi envolto em muita polêmica, muita coisa ficou mal explicada. Mas agora só temos que fazer votos que a aeronave venha efetivamente a servir a população de Cabo Verde
e que venha, sobretudo, a ajudar a salvar vidas. Portanto, aqui o governo fez o seu papel, nós devemos valorizar por isso e esperar que a aeronave tenha muita vida útil, que venha a servir o país e que contribua para salvar vidas, que é o que se espera. Portanto, sobretudo, o resto das polémicas são normais. São normais. E que, sobretudo, que haja muita ação de capacitação também de quem vai fazer a operação toda com a aeronave e que tenha, efetivamente, sucessos. E repara que tivemos já ontem a questão do navio Sim. Padre Benjamin, certo? Isto mais uma vez que desafia Cabo Verde para ter condições em termos de meios à sua disposição para situações desta natureza. Sim, que é uma outra questão que nós não tínhamos na pauta para hoje, mas lá está. É uma questão praticamente de última hora que surgiu. Sim. Há muito nós temos acompanhado, portanto, quer dizer, a média de idade das embarcações que operam, os navios de cabotagem que circulam pelos nossos mares, que servem os cabo-verdianos, os navios de passageiros e de mercadorias. Quer dizer, há aqui muito por refletir. A questão do transporte marítimo também tem estado na agenda. Lá está, por causa das propostas que têm circulado também dentro do debate interno do PSV, o governo está a reformular as suas prioridades para o setor marítimo. Já se anunciou, quer dizer, a construção de um novo barco que deverá estar pronto dentro de 2 anos. Mas lá está, também há 2, 3 anos atrás tinha-se anunciado a construção de 4 barcos. Aqui também o que nos falta, quer dizer, é alguma autoridade política, alguma coragem, alguma sinceridade. Quer dizer, se nós formos observar nos últimos 10 anos a quantidade de promessas não cumpridas nestes 2 setores, aéreo e transporte marítimo, é quase que anedótico. Talvez, eu não diria aqui que seja por má vontade dos governantes, mas a verdade é que o que tem sido anunciado e perspectivado raramente tem sido concluído, tem sido efetivado. Aí precisamos, talvez, de analisar essa questão com mais frieza e não em cima do jogo. Lá está, o facto do governo estar a lançar novas propostas de solução do setor marítimo, assim, de uma hora para outra, dá também sempre aquela sensação de que não foi algo pensado, nem algo estruturado, nem algo planificado, e que, assim, também com grandes riscos de não correr bem. Agradecimentos mais uma vez, como sempre, a Vladimir Silvas Ferreira no Fora da Caixa, às terças-feiras aqui nas antenas da Rádio de Cabo Verde. Continuação então de um bom dia, até a próxima terça para mais um Fora da Caixa, certo? Igualmente, uma boa semana para todos os Olha, nós não radiovintes. podíamos também deixar de fora os 146 anos da cidade do Mindelo. Praticamente as pessoas, ainda ontem, a conversar com algumas pessoas aqui na cidade, diziam, mas Sr. Orlando, é verdade que é feriado em São Vicente? Porque não estamos a sentir isto do dia da cidade do Mindelo e praticamente não se viu nada dentro da cidade, tirando a questão da cerimónia oficial que aconteceu na tarde de ontem, que foi presidida pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, mas praticamente não houve alguma atividade cultural, social, desportiva para movimentar a cidade do Mindelo em torno do seu dia. Como é a primeira vez que foi assinalado como feriado, talvez por causa disso. Sim, mas isso é o que também aconteceu na cidade da Praia já há algum tempo. Nós aqui na cidade da Praia estamos habituados a comemorar o 19 de maio, que tradicionalmente é o dia do município, mas que não é necessariamente o dia da cidade da Praia. A partir de alguns anos, há menos de 10 anos, que se instituiu feriado como o dia da criação da cidade, também tem levado o seu tempo até ser devidamente incorporado na tradição e na consciência dos cidadãos para ter Digamos um impacto. que levará o seu tempo, sim, não é? levará o seu tempo. Sim. Porque muita gente ficou na dúvida, mas é feriado de facto, Sim, porque não sim. se sentiu ou não houve a devida publicidade, não sei se será isso, mas não houve alguma atividade para envolver as pessoas em torno do dia da sua cidade. O mesmo também aconteceu na praia, não é? Sim, e há também quem critica que há excessos de feriados, mas não vejo nesse sentido. Quer dizer, há datas que
que pela sua dignidade histórica devem ser comemorados. E penso que a maior parte dos municípios tem dois feriados no mesmo padrão. Portanto, aqui há apenas uma padronização da Ilha de São Vicente em relação aos outros municípios que já o fazem já há algum tempo. Muito bem. Então, até a próxima semana. A continuação de uma boa semana, uma santa semana, porque vem aí também a Páscoa já no próximo domingo. Fica bem. Muito obrigado. Igualmente, uma boa semana de Páscoa. Igualmente, sim. Fora da caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.